As pessoas elas entram muito motivadas. Eu troquei de emprego, agora tudo vai acontecer. Mas se você não tiver uma cultura forte, um processo, conseguir conduzir aqui... Para manter esse brilho, né? Exatamente, manter esse brilho, por pouco tempo já se acaba ali. E aí você passa a ter muita rotatividade, no time hoje nós não temos, por exemplo, essa rotatividade. Que bom, então, é importante vender, claro, todas as empresas precisam vender, é importante faturar, mais do que faturar, precisa ter lucro, né? Faturar, faturamos X milhões de reais. É mais quanto sobrou no caixa? Diferente, é mais né? massagear o ego ali em si, né? Mas é como que precisa realmente ter a parte de pessoas. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um bate-papo, a mais um conteúdo. Hoje nós estamos aqui na DMX, então você que não é inscrito, se inscreva. Hoje eu estou aqui com o Douglas. O Douglas, ele é o idealizador da DMX, ele vai contar um pouquinho da história. Nós já trouxemos aqui convidados que falaram como eles chegaram lá. Eu acho que um pouco do que a gente traz nesse canal é como as pessoas de sucesso construíram, qual é o preço que pagaram, o que é o negócio do Douglas, como ele utiliza comunicação, relacionamento no dia a dia. Então, fique por aqui, aproveite esse bate-papo, papel, caneta, e nós vamos trocando essa ideia e aprendendo aqui junto com o Douglas. Douglas, obrigado por aceitar esse bate-papo, obrigado o convite. Então, o nosso canal é isso, fala um pouco das pessoas de sucesso, fala um pouco do empreendedorismo. Tem muita gente querendo fazer uma transição de carreira, tem muita gente mudando de profissão, achando que empreender é fácil, sim. As pessoas brincam assim, nossa, o cara deu sorte, essa sorte é construída aí ao longo de 10, 15, 20 anos, então a pessoa vê o Douglas hoje, mas não o por trás dos bastidores. Então explica um pouquinho pra gente o que é o seu negócio, quem é você, e nós vamos desenrolando essa conversa, como é que você chegou até aqui, o que é o seu negócio, qual que é a sua solução. Vou tomando água. Pô, que bacana, prazer, obrigado pelo convite. Opa, aí, ó. É um imprevisto. Acontece também. Esse faz parte. Né? Acontece também. Quer uma outra água? Não, tranquilo, okay. Eu pego aqui. Só o controlinho aqui também. Mas aqui é ao vivo e a cores, né? Esse faz parte também. Do corte, hein? Não estava combinado. Bacana. Bom, obrigado pelo convite, eu acompanho lá, parabéns pela iniciativa, realmente dessa maneira que a gente leva informações, né, para as pessoas e consegue ajudar as pessoas, né, então muitas pessoas comentam só das vitórias, né, mas não comentam dos fracassos, né, dos tropeções que tiveram ao longo da vida, nessa vida doida que é de empreender, mas realmente é muito gratificante, né? A DMX é uma software house, né? Como você perguntou também, de que nós fazemos, somos uma software house especializada em soluções sob medida, mas a DMX ela não nasceu como uma software house, né? A gente iniciou ela aqui em Americana com uma agência full service, né? Então a gente fazia de tudo e um pouco mais, né? Em si, mas depois na pandemia em si nós pudemos mudar para ser o nosso software house. E por que nós fizemos isso? A gente estava fazendo muitos, de fato, serviços e a gente gostaria de poder ter uma especialização, até mesmo ser conhecido por especialista em algo, né? A gente até comenta que se a gente faz de tudo e um pouco mais, a gente não é especialista em nada. Boa, então, gosto disso. Então, por isso que a gente trouxe essa visão, já desenvolvia sistemas, aplicativos, lá desde o início, né, há 11 anos atrás. Fizemos 11 anos, inclusive, agora dia 26 de fevereiro. Que legal. Completamos 11 anos de mercado, né, mesmo CNPJ, e estamos nessa entoada aí, já tem um tempinho. Então faz 11 anos que você está nessa jornada. 11 anos que a gente está nessa jornada. A gente teve esse ano eu completei 20 anos na área de tecnologia. Meu primeiro emprego foi na área de tecnologia, e esse ano a gente completou 20 anos. Eu iniciei um pouco cedo. Que legal. Iniciei um pouquinho cedo. É bom, cara. É bom. Exatamente. E eu tive essa oportunidade desde entrar numa escola de informática, foi o meu primeiro trabalho. Essa eu lembro. Company Trainer, exatamente. Ela, infelizmente, não existe mais, mas a gente pôde aprender muito ali na área de tecnologia. Ali que eu aprendi a parte de programação também, né, a parte de desenvolvimento. Depois eu fui para uma empresa onde que a gente atuava com grandes marcas também. Tivemos a oportunidade de atender como Natura, JBS. Grandes. Atendemos a TAM também, chegamos a atender, a Suzano, Klabin, enfim, N empresas. A gente atuava nessa empresa como desenvolvimento em si. Essa empresa, inclusive, ela foi comprada recentemente pela TOTVS também, então é uma empresa
que agora já realmente teve uma alavancagem ali, muito que grande. Legal. E é bacana porque nesse período a gente fez bons relacionamentos, né, boas amizades. Quando a gente iniciou a DMX ali, né, engateando no mercado, mas a gente pôde realmente contar com essas boas amizades para poder até mesmo ajudar, inclusive a DMX. A gente fala no início sempre, na vida inteira, né, a gente sempre é bom ter boas pessoas do seu lado, né, em si. Mas a gente teve bastante esses relacionamentos que possibilitou a gente atender outras empresas também, até mesmo por indicações, né. A DMX a gente hoje temos como referências no mercado na área de agronegócio. A gente pode com humildade comentar isso justamente porque a gente veio desde 2021 atuando, né, com o agro também. Já se somam mais de 10 projetos lançados para o agro. E, obviamente, estamos só começando nessa parte aí também. Mas realmente, como você comentou, é algo muito desafiador, né, no mercado em si. Empreender, eu falo assim, é meio que aqui no Brasil exclusivamente, cara, é meio que um ato de coragem, né? Porque não é fácil. E eu falo sobre o empreendedorismo, como as pessoas chegaram lá, porque hoje a turma vê a foto do Douglas, mas não vê todo o caminho que você percorreu. Deixa eu só mudar o foco dele aqui, ó. Sim. Ô Douglas, então até você falou sobre o seu início, sobre os começos, as pessoas ajudando, eu acho super importante, é um pouco do que a gente traz aqui no canal também. Então, e é uma pergunta que eu faria. O network, qual que é o valor do network? Você acha isso super importante? Até eu tive a oportunidade do ano passado lançar um livro e eu coloquei lá, né, o título dele Comunique-se Melhor e Venda Mais. Todo mundo vende alguma coisa, o empreendedor vende a coragem, o líder vende a confiança, o dentista vende a confiança no sentido de, cara, eu preciso ir lá, tenho medo, enfim, todo mundo tem uma troca, existe uma troca. E você acha importante? Então, chegar onde você chegou, networking, relacionamento, foi importante para você? Sim, demais, não tenha dúvida que realmente foi. É um pilar muito importante isso na vida de todos os profissionais, né? A gente fala na parte do empreendedorismo, mas na vida como uma carreira também profissional, quando você tem bons relacionamentos, bom networking em si, te ajuda realmente a abrir portas, né, nesse bom network, porque você consegue se posicionar também muito bem, você consegue trazer a sua essência, os seus valores, sua habilidade, enfim, ali. E, consequentemente, isso abre muitas portas. E na parte da empresa, isso sem dúvida, né? A gente gera confiança. Hoje, a gente fala na DMX que mais de 70% dos nossos clientes hoje vêm por indicação. E a indicação, ela é muito boa. É claro, a gente fala assim, a empresa tem um trabalho de marketing, eu gosto muito do marketing em si. Até então, nós iniciamos a DMX como uma agência de marketing também. Mas a parte dessa indicação funciona muito bem para nós. Justamente porque quando a gente recebe uma indicação, significa que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente está atendendo muito bem aquela empresa que fez bom para ela, consequentemente ela indicou para outras empresas, né? A gente traz uma relação quando você, até mesmo com relação a uma experiência, né? Quando você tem um bom atendimento no estabelecimento, uma boa experiência, facilmente você vai voltar ali, vai trazer amigos, família, e você acaba frequentando ali em si. No nosso caso também, as pessoas vão comprar mais de vocês vão conseguir ajudar muito mais as pessoas, impactar muito mais as pessoas, justamente com, vamos falar assim, fazendo essa entrega. Então, já te validaram, né? Já te validaram. Exatamente. A gente brinca que quando tem uma indicação, é quase que nem 50% ou mais de possibilidade de você poder fechar aquele negócio. É mais, sim, com certeza é mais. Exatamente, porque praticamente muitas objeções já foram quebradas ali, né? Um amigo meu indicou, aquela empresa que é um parceiro meu indicou, então isso é bacana e traz realmente essa questão do network, né? De estar entre as pessoas, boas pessoas também, né? Então a gente tem que saber muito bem o lugar que nós estamos, né? Que a gente frequenta em si. O ambiente influencia. O ambiente influencia, não tenha dúvida, né? Eu falo isso pro meu time e até mesmo no sentido de quando você diz de 50% ou mais, cara, hoje você tem 11 anos de DMX, outras empresas têm 20, 50 anos e por aí vai. Meu, não importa a sua história. Se o cara te validou, com certeza, positivamente ou negativamente, sim, tem um peso gigantesco. São os dois extremos, né? Os dois extremos. Então hoje eu falo assim, o comportamento do consumidor mudou muito. Então o que eu falo e o que eu valido você, positivo ou negativo, vale muito mais do que 11 anos de DMX.
Então, o relacionamento, a proximidade, o pós-venda, tudo, a comunicação como um todo é importantíssimo. Você falou que no início da sua carreira você trabalhava em outras empresas, mas sempre você tem a formação, a tecnologia, alguma coisa, sempre foi voltado, você sempre esteve no meio. Exatamente. E inicialmente a sua história era CLT. Exatamente. E como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Empreendedorismo. Possibilidade de ganho, desafio, adrenalina? Thiago, assim, eu não tenho um perfil como líder, não tinha esse perfil. Eu sempre fui um cara muito técnico. Então, eu buscava muito conhecimento, ainda a gente continua acompanhando, né, a evolução tecnológica. Hoje eu já não desenvolvo mais, né, e se nós temos um time qualificado para executar realmente essa parte com maestria, mas ninguém da minha família, do parte de pai, de mãe, tinha empresa em si, né. Só meu tio, né, que tem empresa, funcionamento em si, mas não tínhamos nenhuma, vamos falar assim, referência, digamos, em empreendedorismo que eu poderia... Por onde começa, Por onde começa, exatamente, de chegar ali e falar, e aí, como que é? Coragem em dobro, né? Resumindo, a coragem em dobro. Né? Exatamente. Então, foi um desafiador muito grande em si. E como que chegamos até aqui, né? A gente atuava na parte de projetos, atuamos como um freelancer, fazia um projeto ali, projeto aqui, mas de maneira assim muito técnico, né, visando sempre a questão técnica, ajudar assim o negócio, mas não tinha aquela pecada, realmente, mas eu já atuava junto, né, com o meu trabalho, eu já atuava realmente construindo essa parte da DMX, né. O nome DMX em si, ele iniciou nos meus 16 anos, quando eu criei o nome em si, DMX, né, DMX, ele Douglas Moreira, né? Douglas Moreira e o X. Eu ia chutar agora. Ia perguntar assim. Douglas Moreira, ok, esse eu provavelmente acertaria. E o X? E o X é de experience, né? De experiência de usuário, experiência das pessoas. Hoje tudo é experiência, sim, né? Em si, sim, né? Sim. Quando você tem uma boa experiência, que a gente estava comentando, né? A gente volta ativamente a fazer negócio de novo. Fazer negócio novamente. Mas na época, falava, você teve essa ideia lá no início? Não. Hoje se trata realmente como experiência. Na época, o X, por ser um sinal de multiplicação, né, a gente fala assim, tudo se multiplica até o conhecimento, boa, né? É isso aí. Então a gente criou o X dessa forma também, e foi sempre DMX Design. Então eu já tinha esse nome quando eu atuava como CLT, dessa marca em si eu já tinha, mas não era algo tão profissional em si, né? E a gente vinha atuando com alguns clientes, mas nada daquele ali, já consigo sair da empresa para poder dar conta por viver fora, disso. Viver disso. Ainda não tinha totalmente aquela insegurança. Eu sou um cara assim muito conservador, né? Então, dar o primeiro passo, sabe, foi muito difícil, né, conseguir. Então nós buscamos, né, de fato, de Deus, né, uma tomada de decisão. Isso é muito importante, e a gente fala assim, independente da fé, mas é muito importante você não está sozinho, né? A gente tem Deus ao nosso lado, claro, nossa família junto, mas fomos buscar de Deus realmente se era, porque a gente sabe hoje, exatamente hoje, mas a gente não sabe o amanhã. O futuro, exato. O futuro em si. E Deus sabe. E já está desenhado, exatamente. Já está desenhado. Então, com aquela certeza mesmo, com aquela fé, nós tomamos o primeiro passo em si, que como eu comentei, é muito realmente conservador, né? E graças a Deus, realmente, a gente vem trilhando um caminho de sucesso, mas a gente fala assim, passamos por pandemia, passamos por N's altos e baixos, na verdade mais baixo do que alto, né? Ninguém me avisou que era mais baixo do que alto, mas realmente o que é gratificante de fato é o quanto que o nosso trabalho impacta as vidas das pessoas, como eu comentei, por exemplo, de agro, o quanto que impacta isso no nível nacional, né, o nosso trabalho. Então é muito legal a gente ver o que nasceu aqui dentro da DMX, está hoje no mercado, está empregando muitas pessoas também. Então isso é muito bacana, gratificante, que isso paga várias noites sem dormir. Eu imagino. Várias noites sem dormir. E trazendo para você rapidamente, né, eu falo muito. Né, não, isso é legal. Assim, a ideia, eu tô aqui ouvindo. Isso daqui para mim é o maior presente, conhecer a sua história, aprender, nós vamos deixando o insights aqui pra galera, vai embora. Bacana. Mas hoje, né, a gente fala, eu tô com 35, eu vou fazer 36 anos agora, em abril, mas eu tive Estamos quase, viu, galera?
Então, tô 34, 36. Aí tá próximo. Vou chegar lá. Mas eu tive muita fase da minha vida assim de trabalhar à noite, de madrugada, realmente De pagar o preço, né, Douglas? parar final de semana ali, ficar trabalhando. Então eu tenho realmente um filho que eu brincava com ele, a rotina era assim, tipo, eu brincava com ele, depois que ele fosse dormir, aí eu ligava o computador e ele ia trabalhar ali, ia desenvolver, ia programar, buscar fazer acontecer ali, né, porque realmente aquela ambição de poder, eu não falo ambição no caso, assim, a forma errada, né, de fato, de se expressar, mas aquele desejo de, fazer dar certo, né, tem que acontecer. O que depender de mim ali, eu vou fazer para dar certo, tem que acontecer, exatamente, aquela garra mesmo. Então a gente fez muitas loucuras com relação a isso. Muitos turnos de quase 24 horas, né? Exatamente. É isso aí. Que nem você iniciou, né, a falar, a sorte demorou, não foi da noite pro dia, né? A noite pro dia demorou 10 anos, né? Isso. Eu brinco nesses bate-papos, eu falo, Douglas, e aí, quanto tempo durou sua sorte? Fala, cara, hoje, 11 anos. E, Douglas, mas eu acredito muito na receita do sucesso quando você diz que, cara, eu tive noites, no que depender de mim, vai dar certo esse negócio. Isso é importantíssimo porque hoje você construiu tudo isso que você tem. E eu acho que até é uma dica que a gente deixa pra galera. Você não concorda que esses turnos seus de 24 horas não é a influência do seu sucesso? Com certeza, não é? Sim, é pagar o preço. É pagar o preço. Então, o fim de semana que a galera tava no churrasco, tava no aniversário, você tava lá programando. Sim. Então, eu acho que até é uma dica que você pode anotar aí, ó, caderno e caneta. Cara, pagar o preço pagar o preço. O ambiente que você está, que é o que nós já falamos aqui, e o networking, cara, e ainda mais você sendo o primeiro da família a desbravar o mar do empreendedorismo, ninguém falava, Douglas, ó, vai por aqui, você tem que pegar esse documento, você tem que fazer isso. Isso eu tô falando a parte burocrática, fora pagar o preço, que a gente, quando eu saí da faculdade, eu tinha muito isso. Cara, vou ser empresário, vou ficar rico. Não é assim, você sai da faculdade assim com 1 milhão, fala, cara, vou montar uma agência. Eu sou formado em comunicação, falei, cara, vou montar uma agência de publicidade, ou eu vou por jornalismo, ou vou montar uma rádio. Cara, não é assim. O mundo real é diferente. O mundo real é diferente. Exatamente. Eu acredito assim, que tudo que vem muito fácil também, a pessoa não dá valor. Então, a gente precisa pagar o preço, como você comentou, né? Precisa pagar o preço, que a gente dá muito mais valor ali em si, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que acabam se vangloriando, né, de fato, não, eu quebrei 10 vezes. Pô, você já quebrou um negócio, para você ver como que a gente luta para não quebrar. Exato. Em si, o negócio, né? A gente, em questões de gestão, de planejamento, seja um fluxo de caixa da equipe, quantas pessoas hoje a gente acaba impactando diretamente, né, em si, de profissionais que estão junto com a gente, construindo os seus sonhos ali junto com a gente também, seus objetivos, e são famílias que realmente hoje tiram do seu sustento da DMX. Exato, né, indiretamente não, diretamente depende de você. Exatamente. Então hoje você é o líder desse time todo aqui e tem que fazer dar certo, você tem que levar a DMX mais longe, tem que fazer acontecer. Eu escutei uma frase esses dias, assim, se você ganha, quantas pessoas ganham hoje? Seu time, sua família, a sua família direta, sua esposa, seus indiretos, e se você perde, quantas pessoas perde? Cara, não é fácil à noite você dormir e falar assim, cara, aquela mesma vontade de ir lá atrás, você trabalhando 24 horas, tem que dar certo, tem que continuar aí no brilho do seu olho cara, tem que continuar dando certo, porque vai aumentar, eu vou influenciar mais pessoas. Hoje, estar na posição que você está deve ser muito gratificante, eu acho que você tem muitas preocupações, com certeza, mas muito gratificante depois de 11 anos, continuar dando certo e aumentando, e quantas famílias vai progredir, quantas pessoas indiretamente sobrevivem, vivem, constroem seus sonhos através da MX. Isso deve ser muito legal, cara, muito legal. Pô, bacana. Então, fica à vontade aqui também. Eu vou pegar. Nós colocamos aqui no Ô, Douglas, é uma pergunta que eu faria no final, mas eu já vou fazer agora, porque assim como você, eu sou um cara que conversa demais. O que você precisou aprender, cara, para estar hoje na cadeira que você está, no sentido assim, ninguém te mostrou o caminho de como era o empreendedorismo, e a gente fala muito isso, o que você precisou aprender, que nesse gancho aqui da nossa conversa, tem pessoas que pode procurar, pode desenvolver, pode trilhar esse mesmo caminho, seja do empreendedorismo, da transição de carreira, e abre um aspas aí, talvez sofrer menos do que você. Então, se tem alguém que mostra o caminho,
por que não ouvir um cara de 11 anos de sucesso que está aqui hoje comigo? O que você precisou aprender? No sentido, não falo nem técnico, mas você falou talvez no começo da liderança, da comunicação, da venda, enfim. O que você precisou aprender que talvez a galera ali do outro lado fale, opa, vou estudar isso aqui. Sim. Foram muitos aprendizados, né? Eu falo que eu era um cara muito técnico, eu não tinha um perfil de vendas, por exemplo, um perfil de liderança também, então a gente precisou desenvolver isso. Tem pessoas que já têm um pouco mais de aptidão para a parte da liderança. Mas o que eu deixaria realmente é poder estudar, né, e aprender a gerir pessoas, gerenciar pessoas. A gente fala assim que em empresas a gente consegue hoje pelo digital, consegue uma pessoa construir praticamente um patrimônio, um império ali em si. Mas falando no formato de uma empresa, seja talvez tradicional, que nós podemos colocar aqui, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, sempre. Precisam de pessoas, exatamente. Então, vai anotando. Exatamente. Então, você saber gerir pessoas, você ter... não tem mais antigamente, né, aquela liderança autoritária, por exemplo. Não, hoje não existe. Obviamente. Nem pode, né? Nem pode, né? Nem pode. Então, justamente hoje as pessoas ainda muitas empresas, né, ficaram ainda naquela mentalidade. Nesse modelo. E muitas pessoas falam, da geração isso, da geração aquilo, porque você reclama, de fato, de uma geração que é o futuro, inclusive, do seu negócio, da sua empresa, vai estar junto com você, porque você não aprender com elas, né, de fato. E você consegue aprender, ter essa capacidade de ouvir, de aprender, de tomar as decisões de maneira mais assertiva ali em si, com as pessoas do seu lado, né? Então você precisa ter essa liderança de pessoas. Então eu falo assim, vou começar a vender, vou começar aqui, vou trazer um monte de gente aqui e tal. Porque isso começou a crescer, você vai sentir uma dor do quê? De ter mais pessoas. Se a sua empresa não tem uma boa cultura, um processo acontecendo ali em si, você vai quebrar, você vai ter problemas ali. E problemas que a gente fala, vou entrar em detalhes em questões de problema trabalhista, etc. Graças a Deus nunca tivemos, de fato, mas poder realmente ter essa motivação. As pessoas elas entram muito motivadas. Eu troquei de emprego, agora vai acontecer. Mas se você não tiver uma cultura forte, um processo, conseguir conduzir aquilo... Para manter esse brilho, né? Exatamente, manter esse brilho, por pouco tempo já se acaba ali. Aí você passa a ter muita rotatividade, no time hoje nós não temos, por exemplo, essa rotatividade. Que bom, então, é importante vender, claro, todas as empresas precisam vender, é importante faturar, mais do que faturar, precisa ter lucro, né? Faturar, faturamos X milhões de reais. Quanto sobrou no caixa? É diferente, mais massagear o ego ali em si, né? Mas como que precisa realmente ter a parte de pessoas, tá? No meio, assim, de um mundo, a gente trabalha com tecnologia, então, falando no meio de muita tecnologia, IA, automações, inteligência artificial ali para todos os lados, mas o fator humano, né, as pessoas... Continua sendo um decisor, né? Então, hoje, assim, eu quero ter uma empresa, primeiro, eu estou preparada para poder liderar pessoas em si, ouvir elas, saber ouvir elas em si, poder trazer para o seu lado, não ser entendeu? Eu que mando, eu que sou o diretor aqui. Pode ter certeza, quando você abrir para o seu time poder trazer ideias, eles vão trazer ideias muito melhor do que a sua. Pode ter certeza. Que legal, você tem uma cara. boa liderança. Que legal. Você tem uma boa liderança em si. Então você traz a equipe junto com você para construir junto, né? A gente fala que é uma via de mão dupla, né? Todo mundo precisa comprar a sua ideia, né? Exatamente. A gente fala que é uma vida de mão dupla, né? A pessoa está no seu time, ela também, obviamente, tem os sonhos dela, os objetivos dela. Então a empresa também tem que contribuir com esse crescimento, né? Então algo que realmente deixaria essa parte, né? De poder liderança de pessoas, gestão de pessoas. E eu posso até pegar um gancho aqui do Douglas. Então hoje o Douglas ele está no papel empreendedor, ele é dono de negócio e eu ainda estou CLT. Em qualquer uma dessas cadeiras, você precisa ter liderança, você precisa ter comunicação, você precisa ouvir pessoas. Então hoje o negócio não é meu, ainda. Só que eu preciso de um time, eu preciso que eles comprem a ideia. Então isso daqui, essa troca, seja o Douglas na cadeira dele ou a minha, cara, é importantíssimo. Então você que está aí do outro lado, acho que se comunicar, saber expressar, fazer um curso de comunicação, liderança, Sim. pessoas. E no final eu acho que o mais complexo do negócio é as pessoas, né? Porque Exatamente. Você tem aqui perfis diferentes de colaboradores.
entre eles o seu negócio acontece, mas você tem um cara que é muito bem em vendas, que é um cara muito bem comercial e se comunica bem, você tem outro cara que ele é mais introspectivo, mas você precisa dele porque ele é o cara super habilidoso aqui para desenvolver tal coisa, e o time se completa com essas diferenças, e a gente, quanto líder, tentando, ao meio de tudo isso, fazer essa orquestra toda acontecer, né? Exatamente. E eu puxei justamente essa questão da gestão, da liderança, mas isso só é possível também, voltando um pouco, dando uns passos atrás, né, ali ensina voltando um pouco, tendo uma boa comunicação. Quando você tem uma boa comunicação, você consegue utilizar nela, tanto para, claro, para a parte ruim, como principalmente para a parte boa. Sim, né? sim, sim. Mas você tendo uma boa comunicação, que nem você comentou, né, dá para a gente poder, inclusive, a gente vender a nossa ideia, seja para um cliente ou seja para um time, né, para as pessoas ali em si. Mas a comunicação é fundamental. Eu, Douglas, estou falando aqui em si, estamos conversando, mas eu sou um cara completamente tímido. A gente, não é uns 15, 16 anos não é muito ali. novo. Não, mas quando eu perguntar pra minha família, eles vão falar. Eu quase não abri a boca para falar, pra você ter uma ideia. Então, isso inclusive era uma preocupação dos meus pais. Falou, como que vai empreender? Exatamente. Então, minha família fala com a boca fechada, não espera. Então, eu realmente era muito tímido em si. E quando saiu, isso, sabe, tem coisas que você precisa ter um treinamento, tem coisa que você joga digamos assim, no mercado, joga na fogueira e se vira, joga na... Vai aprender. Exatamente. Vai aprender. Joga na piscina e aprende a nadar. É isso. E é o que aconteceu comigo, né? Quando o meu primeiro trabalho foi numa escola de informática, eu ia entrar para trabalhar para ajudar a professora. Ajudar o professor que tinha lá, como um auxiliar em si. Eu estava com 3 meses, eu lembro muito como se fosse hoje, eu estava 3 meses trabalhando, ali um das professores saiu, e aí que era minha patroa na época... Toma, Douglas, assume a sala. Exatamente, eu nunca tive um treinamento como professor. Eu sabia a parte técnica, mas não é suficiente. Saber para você é uma coisa, agora você transmitir é outra totalmente diferente. E aí que realmente falou, não dou conta, né? Falou, não dá conta, eu confio no seu potencial. Isso ajudou muito, claro. Questões de motivação ali, né? Essa confiança dela. Sou muito grato, obviamente, por essa ajuda ali no início. Mas imagina eu ali com 16 anos, trabalhando, eu até ia de social trabalhar, para poder mostrar que eu tinha mais idade, Tenho mais experiência. Exatamente, olha mais que experiência. Que legal. Para que as pessoas, o receio as pessoas não me aceitar, de fato, ali como professor. Falar, quem que é esse menino que vai me ensinar aqui? E pessoas, obviamente, muito mais velhas de idade do que eu. Que legal, cara, que experiência legal. E aí foi isso que destravou. Ou vai, ou digamos assim... Ou vai, ou vai, né? Não tem outra alternativa, né? Eu queria muito, claro, pelo trabalho que a gente estava ali. Eu fui vamos falar assim, eu estudei nessa escola e depois nós começamos a trabalhar nessa escola, mas realmente ali foi quando eu comecei a aprender a se comunicar, né? Isso, quando eu saí dessa empresa, fui para uma outra, me ajudou muito a ter essa questão da comunicação, do saber se posicionar, saber comunicar no momento certo, exatamente. E a gente vai aprendendo ao longo dessa vida. Agora, eu vou falar enquanto estou lembrando, puxando um gancho, né? Em questões de comunicação, fica à vontade. Em questões de comunicação, uma coisa que eu aprendi ao longo dessa vida também. Vai anotando. Nunca você tomar uma decisão, você falar algo, tomar uma decisão quando você está feliz demais ou bravo demais. Quando eu já vi uma parecida. Nesses dois extremos, se você está feliz demais, você vai tomar uma decisão, falar, nossa, eu me arrependi. Não deveria ter tomado essa decisão. Você foi no inconsciente. Eu comuniquei de uma forma equivocada, eu fiz tal coisa e não deveria. Ou se eu estou muito bravo, nervoso, irritado, alguma coisa assim, nesses dois extremos, você também às vezes pode proferir palavras, possa falar de uma maneira que ia machucar a pessoa, né? Então, envolve questões de comunicação também. Muito. Você ter esse autocontrole ajuda muito nas decisões, tanto na vida profissional, de carreira, na vida empreendedorismo também, na vida de empresário. Casamento, tudo. Casamento, a gente está falando do trabalho, mas a gente comunica tudo, exatamente. Não é fácil, algo que você vai treinando, é um exercício que você vai fazendo. Não, e diariamente, não é aquele negócio que está automático, é você aquele 1 segundinho, né? Você respira, não, amanhã eu te respondo.
Exatamente. Eu vi uma mensagem que é muito semelhante do exemplo que você trouxe, que era assim, cara, nunca tome uma decisão sem uma noite dormida. Vou comprar um carro. Chega lá na emoção, nossa, o carro que eu queria, tal. Dorme, respira, fala assim, amanhã eu tomo essa decisão, porque eu estou mais consciente. Cara, inconscientemente, quantas coisas você faz, comprei o tênis, aí chega em casa amanhã e fala, nossa, cara, não precisava desse tênis, por que eu comprei e tal. Enfim. Exatamente, acaba indo pelo impulso, né? Os vendedores vão ficar bravos comigo, mas uma coisa que eu aprendi na vida também, aí os vendedores que estão assistindo vão ficar bravos, mas é uma questão que isso, Douglas em si falando, para mim não funciona aquela de só hoje, se você não aproveitar agora, essa condição não vai aparecer. Esses gatilhos não te pegam. Não me pegam mais, exatamente. Rapaz, se for só hoje, eu realmente... Eu vou perder, não vou. Justamente para isso, para fazer as coisas com planejamento, com a cabeça no lugar, né, em si. E é um pouco do seu perfil que você falou, né, do Exatamente. Conservador. Fala, não, calma. Só que aí dessa forma você consegue... você vai acertar sempre? Não, mas... você tem menos chance de tomar uma decisão equivocada e se arrepender depois. Na emoção ali, né? Na emoção. Então, no máximo que eu falo assim, tudo bem, eu consigo te responder, hoje é sexta-feira, eu consigo te responder na segunda-feira, ou hoje é segunda, consigo responder isso para você na terça. Você segura essa condição para mim até... a pessoa vai segurar. Ele quer vender. Ele quer vender. Você quer comprar. Falar comigo, mas é uma verdade. Não, mas eu concordo. Ele vai querer vender. Aqui nós não utilizamos essa inteligência emocional é inteligentíssima, é importante, cara. Para o seu negócio, para a vida, para tudo. Sim, porque muitas das vezes você está cotando um serviço, um produto que você vai comprar em si. Tem eles que fornecem aquilo você. É interessante você ter uma visão como um todo, porque quando você tomar a decisão, você está mais assertivo. Você não vai, obviamente, nem sempre pelo preço, vai pela qualidade, vai pela entrega em si. Sim. Mas é o que a gente ouve, inclusive, aqui na DMX, quando as empresas conversam conosco, passam todas as dores, as necessidades ou o desejo que ela gostaria ali, a gente absorve aquilo, trabalha no entendimento. Como o nosso trabalho, a gente trabalha com diversos segmentos, isso possibilita para a gente ter uma casca de experiência um pouquinho em cada área. Ou seja, uma indústria, um processo obviamente produtivo, seja no agro, como eu comentei, no segmento de saúde, enfim, diversos startups, atuamos com muitas startups, já chegamos a atuar, com fintechs também. Que legal, cara. Então você passa a aprender muito sobre o negócio de cada cliente. Consequentemente, quando você passa a aprender ali, quando o cliente está te passando uma dor, passando a sua cabeça, você já consegue montar tudo aquilo ali, como que vai ficar. Ele está falando aqui, você já está desenhando aqui o que é. Exatamente. Só que para a gente acaba sendo de maneira muito natural a gente absorver aquilo do cliente e trazer ele muitas vezes para uma solução ou para algumas opções, por exemplo, e apresentar, chegar às vezes numa proposta, né? E hoje a gente acaba ouvindo do cliente da seguinte forma: nós conversamos com N empresas e voltamos para poder fechar com vocês. Vocês não são o mais barato, mas foi o que de fato entendeu o que a gente precisa. Entendeu? Que legal, meu. Ou de fato o que nós sentimos confiança em fechar. Então a gente acaba ouvindo isso, de fato, porque a gente fala questões do barato sai caro, tem esse termo, né, em si. E é verdade, e acontece. Na nossa área de tecnologia acontece isso. Tem empresa que chega pra gente, Douglas, investimos já X mil reais no projeto. E não funcionou, não entregou aquilo que eu precisava. Entregar. O prazo era de 4 meses, já se faz 1 ano que a gente está desenvolvendo e não entregou. O que a gente consegue fazer? Tem casos que a gente consegue reverter, mas tem casos que não é possível reverter. Tem coisas ali que ficou muito a desejar com relação a modelo de negócio, por exemplo. O trabalho nosso é muito consultivo, né? Então a gente não olha só para a entrega de um código, não é uma fábrica de software que só vai entregar o código, mas sim um contexto como um todo, uma consultoria mesmo. A gente consegue fazer uma análise, inclusive, para o cliente ter uma ideia do que eu estou investindo, o quanto que eu estou investindo e o tempo que, inclusive, o ROI, o retorno sobre o investimento. Porque com isso ele tem uma segurança, né? Não tem como a gente prometer um resultado, mas tem um bom planejamento, uma trilha para ser seguido, né, para ser caminhado, e trazendo com relação à experiência que nós já vivenciamos ao longo desses anos, isso faz com que seja possível. Que legal, esse resultado. Então conheça seu cliente, conhecer o produto. Com certeza, é muito, muito importante. E a gente fala de saber ouvir, né? Saber ouvir, porque muita gente chega para conversar, até mudei de assunto agora, mas muita gente vai conversar com o cliente, né? As pessoas elas já querem falar de si mesmo, né? Já quero falar da DMX. Aqui nós estamos conversando, eu falei muito da DMX já, mas
Não, mas essa é a ideia, Como você está com clientes, né? Mas quando você está com cliente, poxa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Já trabalhamos com a Suzano, já trabalhamos com a Purato, já trabalhamos com a Embrapa é cliente nosso. Eu vou falar tudo isso para ele, depende do momento do cliente, eu já espanto o cliente ali já na hora. Concordo, né? plenamente. Então a gente saber ouvir, porque se ele vier até você, ele já pesquisou sobre a sua empresa. E muitas das vezes eu falo pro meu time, o cliente hoje ele sabe muito sobre o produto e se ele chegou aqui, ele já pesquisou tudo o que é a DMX. Exatamente. E ele tem ali a intenção de que você tenha a capacidade de entregar. Então o cara já te conhece. E eu concordo plenamente. Eu já fiz isso. Calma, gente, calma. Muitas das vezes a gente apresenta para o cliente, em vez de apresentar um arsenal de cases que nós desenvolvemos, e ele falar, uau, não vou seguir, do que a gente apresentar de fato uma solução de um cliente que a gente resolveu próximo da que ele precisa, por exemplo, ou do mesmo segmento, ou do segmento parecido, ou enfim, apresentar um único case, mas aquele case muito bem estruturado, que realmente a pessoa fala, nossa, eles resolveram aquilo, ele pode resolver para a gente também. Melhor do que a gente encher de informações, né? Mas saber ouvir o cliente, né? Poder ouvir o cliente e obviamente você conseguir absorver aquilo. Quando você ouve o cliente, ele se sente importante também, né? Porque a pessoa não chegou querendo falar um monte dela. Não, ela se vender, né? Não, a DMX exatamente. 11 anos. Você construiu isso, mas eu acredito muito no que você falou. Se você sabe ouvir, você sabe se comunicar, metade do jogo tá ganho. Ô Douglas, você falou que a DMX não nasceu o que ela é hoje. Então hoje, até numa linguagem mais simples, o cara que está assistindo, eu que estou aqui, você, de forma geral, traz uma solução em cima de um software, certo? Sim, exatamente. Tá. Então o cara que está assistindo, ou até para explicar de uma forma mais simples o seu negócio, em que momento eu vou contratar o Douglas? Eu tenho uma ideia, hoje eu tenho um time comercial, eu tenho ele em campo, eu preciso talvez de um aplicativo para fazer o gerenciamento de visita, alguma coisa assim. Isso a DMX me atenderia? Exatamente. Por exemplo... Tudo que eu tenho de ideia você coloca na tecnologia, é isso? Isso, mas antes de colocar na tecnologia a gente analisa. Será que as pessoas usariam? Será que para o seu negócio faz sentido aquela solução? Entendi. Olha que legal. Entendeu? Olha que legal. Então, antes de sair construindo, sair criando, precisa ser muito analisado. Será que o seu público utilizaria? Existem empresas, obviamente a gente não citar questões das empresas, mas existem empresas que isso é algo recente, tá? Desenvolveu o aplicativo, investiu, não foi isso com a gente. Uma carreta de dinheiro. Exatamente. Eles optaram por contratar, obviamente, um time, manter um time com uma software house, por exemplo, estruturado para poder desenvolver um sistema, um software, um aplicativo, uma tecnologia que seja. Isso não é um único desenvolvedor que vai fazer tudo. Ele até pode, obviamente, desenvolver a parte do produto, mas um trabalho, obviamente, em questões de ter algo mais construído, uma consultoria mais elaborada, mais estruturada, poder entender toda a jornada do cliente ali, né? Exatamente. Então, precisa ter um gestor, precisa ter um tech lead que vai liderar a parte técnica em si, as estratégias do produto, precisa ter um time de a parte de UX e de UI, né? O UX é User Experience e UI é User Interface, né? Interface do usuário, e a parte é a experiência do usuário, né? O que esse profissional ele vai entender tudo detalhes do seu produto, né? Estou explicando de uma maneira não tão técnica em si, mas ele vai entender toda a estratégia, a jornada do seu usuário, a jornada das pessoas até chegarem ao seu produto, o que ela vai fazer dentro do seu produto, uma visão macro como um todo. E chega às vezes até depois num protótipo, que ele vai prototipar. É mais complexo do que exatamente. A gente pensava. Eu trago muito uma relação de uma construção civil, por exemplo. Para você construir uma casa, um prédio em si, você vai montar uma planta baixa da casa. Primeiro você passa o que você gostaria de ter na casa em si, né? Qual é o desenho final que eu gostaria? Exatamente. Ali, né? O que eu preciso? Eu preciso que tenha 3 cômodos, eu preciso que tenha 2 banheiros, um suíte. Você passa o que você precisa, demanda ali em si. E aqui vai ser feito, né, toda a parte a arquiteto vai montar toda uma planta, junto com o engenheiro, os profissionais, né, daquela obra em si, e eles conseguem trazer para você a metragem do quanto vai ser cada cômodo. Chega depois a dar numa planta 3D, que aí você consegue visualizar como que a sua casa vai ficar pronta sem ter levantado, obviamente, um prédio. Hoje, com a tecnologia, você consegue às vezes ver realmente ali no seu terreno ser montado, né? E isso é possível no software? É possível. Oh, que legal, é possível, cara. Totalmente possível. Que legal. Então, trazendo isso para a parte
nossa na área de tecnologia, a gente chega até num protótipo, por exemplo, antes de sair desenvolvendo um projeto, para conseguir testar com o usuário, conseguir validar aquilo no mercado. Nossa, se as eu não pessoas sabia, elas utilizariam aquele aplicativo, por exemplo, né, se eu estava citando um exemplo dessa outra startup, teve todo o desenvolvimento do aplicativo, em si, teve um investimento considerável para esse aplicativo, colocou no mercado, lançou no mercado, as pessoas não utilizaram. Nossa. Porque hoje, para você ter um aplicativo, a gente que desenvolve aqui, a gente fala realmente com essa visão também. Hoje, para as pessoas terem mais um aplicativo instalado no celular, tem que fazer muito sentido para ela ter. Porque ela tem muitos aplicativos. Por exemplo, um aplicativo de banco. Faz sentido você ter um aplicativo de banco, por quê? Senão você vai consultar um saldo, um extrato, por exemplo, você vai ter que ir no Internet Bank. Uhum. Tem que estar no computador, porque às vezes no celular não vai ter como, então tem que ser no computador, você vai ter que acessar. É muito demorado para isso acontecer, essa informação chegar mais rápido. A facilidade. Exatamente. Né? Então faz sentido você ter Sim. no seu celular, de maneira segura, um aplicativo do banco e conseguir fazer o reconhecimento facial e você já está na sua conta ali, muito mais fácil. Ou seja, as pessoas elas têm um aplicativo instalado e usam muito mais o aplicativo no celular do que no Internet Bank. Muito. Exatamente. Pegando por nós, você, no dia a dia é só o celular. Hoje quem usa mais Internet Bank? Uma empresa. Uma empresa ela acaba utilizando muito mais o Internet Bank. Quando a pessoa física ali na sua conta, pessoa física, acaba usando muito mais o aplicativo. Então, consequentemente, faz sentido ela ter um aplicativo. Agora a gente colocar mais um. Tem que fazer muito sentido para ela ter esse aplicativo mais um instalado no celular. Então, por isso que é muito importante você analisar o negócio, analisar o contexto, conversar com usuários, entender se realmente faz sentido para o mercado. E tem muitas estratégias que nós utilizamos de pesquisa quantitativa, qualitativa em si, para conseguir validar isso antes de dispensar tempo e investimento realmente em ter aquele produto final. Gente, é um pouco mais complexo. A gente fala assim que, por exemplo, a gente fala brasileiro, né? A gente acaba, obviamente, somos brasileiros, a gente passa 2, 3 meses planejando e depois passa mais de 1 ano construindo, né? Porque tem que retrabalho pra caramba fazer. Sendo que deveria ser o inverso, né? Exatamente. Tem isso no modelo japonês, posso estar me convocando em questão de período, mas no japonês eles passam muito mais tempo. Né, 1 ano planejando. 1 ano planejando e 3 executando. É né? isso. Então, mas você fala assim, mas eu fiquei 2 anos desenvolvendo o projeto em si, não saiu, muitas vezes como eu esperava, porque não saiu, não foi bem planejado. Então esse planejamento é muito importante. Se a gente vai atuar num projeto ali que é de 6 meses, por exemplo, de 10 meses, em projetos maiores em si, a gente passa um bom período disso planejando para que a gente consiga ter uma assertividade no resultado final ali em si. Então esse planejamento, essa parte que eu estou falando, envolve toda a parte de planejamento de um projeto, para depois você executa. Quando você for executar, não vai ficar voltando no planejamento, será que é isso, será que é aquilo, porque todas as dúvidas e objeções a gente conseguiu otimizar ali, a gente vai muito mais com assertividade. Nossa, que legal, cara. Um pouco sobre o processo. Eu não sabia. Então, eu trago uma relação com construção justamente porque na construção também tem esse processo, né, de vou construir um prédio e tal. E eu até comentei um pouco antes, né, às vezes a gente pega um software que foi desenvolvido por uma outra empresa, nem sempre a gente consegue continuar, mas é feita uma análise. Por que a gente não consegue continuar? Porque às vezes realmente por alguma questão de débito técnico, ou coisas que vão impactar, que vão ser necessário refazer, reestruturar, ou tem vezes que realmente tem que estruturar tudo do zero de novo. Trazendo novamente uma relação, uma construção civil, mas coisa no prédio que nós estamos aqui. Se um outro engenheiro vem para poder construir mais 2 andares para cima, ele vai fazer uma análise estrutural, faz uma análise se é possível construir mais 2 andares em cima. Por quê? Se cair, está a assinatura dele. Sim. Então o engenheiro não vai assinar em alguma coisa duvidosa ali em si, né? Trazendo para a nossa área, tem mesmo intuito, a gente poder analisar, porque a partir do momento que a gente passa a ser responsável por aquilo, do que acontecer dali em diante, naquela história dali em diante, é com a gente. Em si, e a gente precisa trazer uma segurança para o cliente e para nós, para a equipe em si também. Agora uma pergunta ignorante do exemplo que você trouxe, até da construção. Se for subir mais andares aqui, precisa de um cara para ver se a estrutura aguenta e por aí vai. Eu tenho um aplicativo hoje da minha empresa. Eu tenho lá para base de cliente, para leads, alguma coisa assim. O aplicativo, assim como na construção civil que você trouxe o exemplo, existe isso, o aplicativo ele já está executando, o cliente já fez o download. E sempre a gente vê lá na lojinha de aplicativo que tem atualizações. Sim.
eu fiz com outra empresa esse aplicativo. Tem como eu trazer esse aplicativo e a DMX fazer uma atualização em cima dele e dar uma continuidade? Sim, Existe isso? Sim, é possível. Ah, que legal, não sabia possível. não. Achei É que possível. zerou o game, tem que começar tudo de novo. Não é possível. Que legal, cara. Porque Eu ele não fica- sabia, não sabia. Ele fica na conta da empresa, né? Se não está na conta, está na conta na outra empresa, por exemplo, é possível transferir. Então é possível manter isso e E continuar. você atualizar ele em cima daquilo. Claro, Exatamente. de novo, né? Você vai fazer aquela análise, mas existe então como você pegar o aplicativo dali em diante e seguir com as atualizações? Exatamente, é possível. Que legal, cara. Vou citar um exemplo, nós desenvolvemos um projeto que chama Bioinsumos. Um projeto que nós fizemos em parceria com a Embrapa. Ele é uma ferramenta oficial do governo. Então vocês buscarem no Google Bioinsumos, aplicativos, tem o site inclusive é embrapa.br/bioinsumos. Nós desenvolvemos essa versão, a versão web e também tem a versão do mobile. Já existia o aplicativo antes. Só que o aplicativo antes ele era offline. Ele foi construído na pandemia também, ali em 2020, 2021, mas ele funcionava de maneira offline. Porque o requisito na época, que foi desenvolvido pela outra empresa, era funcionar offline porque o produtor não tinha acesso à internet, então precisava ter aquela informação. Só que aí tem outra contrapartida com relação a isso. As atualizações de insumos, de bioinsumos ali em si, né, que foram inoculantes, por exemplo, que são a parte de controles de pragas. Por exemplo, assim, um produtor, rapidamente explicando, o produtor ele tem, por exemplo, tem uma praga na região dele em si, então ele precisa se preparar para aquilo. Então ele vai poder buscar informações sobre aquela praga, como que ele vai combater aquilo. Então ele consegue, através dessa ferramenta, ter esse tipo de informação. Aí consegue encontrar várias empresas que fornecem o produto que ele está buscando na região dele e assim por diante. Só que é uma informação que é uma base atualizada direto também do governo, só que no aplicativo ele não era atualizado com uma certa frequência. Aí, consequentemente, a maior parte das reclamações lá na App Store, na Play Store, era aplicativo falta de atualização, não atualiza, não funciona, exatamente. Tinha essas reclamações, né? E o trabalho da DMX foi justamente desenvolver uma nova versão web, que não tinha, então é a primeira vez que tem uma versão web dessa aplicação. E a parte do aplicativo mobile a gente também desenvolveu. Ele nós chamamos de PWA. Ele é um web responsivo, ele simula um navegador, mas ele funciona muito bem, a usabilidade dele, ele manteve. E qual que é o ganho disso? Que tem, inclusive, tem um celular aqui, Xiaomi, por exemplo, tem um iPhone, tem outros aplicativos, e depende da versão não funcionava, aí do PWA ele funciona. E a atualização agora realmente ficou um real time, então o tempo real ela é atualizada tanto na versão web quanto na versão do aplicativo. Legal, e nós continuamos, era um aplicativo que as pessoas já tinham baixado, tinha milhares de downloads. Quando a gente atualizou, ela recebe uma notificação que teve uma atualização, eles baixaram, só que agora as próximas atualizações que forem ter, como ele é PWA, ele atualiza só direto no servidor, a pessoa não precisa atualizar de novo no aplicativo no celular, ela fica com aquela versão ali estável. Só se caso realmente tem uma versão assim completamente diferente de um Android, que o PWA não vai funcionar, aí a gente consegue acompanhar isso também e fazer essa atualização. Nossa, cara, que Mas legal. Mas ele consegue manter essa mesma parte. E você tinha perguntado para mim, né, eu comentei um pouco do nosso processo, mas voltando ao que você tinha perguntado, de um aplicativo, por exemplo, que você citou no seu caso, como que as empresas chegam para nós? Elas chegam ou por uma dor, ou realmente por um desejo, né, em si. A dor... Mais a dor ou mais o desejo? É mais a dor. Mais a dor, né? Mais a dor. Cara, precisa resolver isso aqui. Exatamente, vem mais pela dor. O desejo é mais quando eu quero criar um novo produto no mercado, né? Eu quero realmente ter um próprio software em si. Mas quando que as empresas buscam a gente, que é o que você tinha perguntado ali também. Como que as empresas buscam a DMX? Quando justamente o software que ela utiliza não atende ela 100%. Parte da operação dela, por exemplo, é feito manual, via planilha, via caderno. Temos clientes recentemente, inclusive, nós automatizamos um processo deles lá que era via caderno, em um volume muito grande de venda. Eu acredito, e tem, né? Então você passa a não ter um controle da situação ali em si, você acaba não conseguindo medir. Então como que você vai cobrar resultados se você não mede também? Você não acaba não tendo aquela informação com uma certa precisão também. Então o trabalho nosso foi justamente desenvolver o sob medida. Por quê? Que atendesse 100% aquela empresa nas operações que ela precisava. Quando buscar uma solução pronta, existe N soluções prontas de RP excelentes que atendem as necessidades das empresas, mas tem parte da empresa que o sistema não vai atender, aí entra o nosso trabalho. Ou realmente eu quero desenvolver um software meu porque
eu quero que toda a minha operação, né, a gente brinca a fórmula da Coca-Cola, eu não quero que o meu concorrente veja, porque eu só estou utilizando um sistema feito por licença, por exemplo. Então tem um cisma de um meu concorrente também usa esse mesmo sistema, tem informações. Acontece de pessoas chegarem com esse receio. Mais do que isso, né, também, quando você tem um software, você tem um sistema próprio, ele é um ativo da sua empresa. Numa venda, por exemplo, valuation, um cálculo valuation da empresa, ele entra isso. Claro, porque ele é parte da solução. Exatamente. Sim. E quando você, até as empresas que fazem, por exemplo, a venda em si do negócio, quando ela tem um próprio software, realmente ela tem um controle um pouco maior das operações que está. Eu não fico dependendo de terceiro. Não depende. Se aquela empresa não existir, meu sistema sumiu. Eu tenho um próprio sistema. Entendeu? E eu trabalho, por exemplo, Não tinha pensado nisso, mas é importantíssimo. Exatamente. Por exemplo, 90% da minha operação depende do aplicativo X, que é licenciado. Amanhã não existiu, eu tô no sal, né? Exatamente. Que legal, não tinha pensado nisso. Então ela passa a ter um próprio, por isso que a gente fala que a gente trata um software, um projeto como ativo do cliente mesmo. Justamente porque a gente entrega o código, é de propriedade do cliente, a gente não utiliza aquele código, por exemplo, para outra empresa, é de propriedade do cliente em si. E ele está comprando não só a solução funcionando ali, mas o código, a documentação. Qualquer outra empresa tem a capacidade de poder continuar aquele projeto, entendeu? Não necessariamente precisa ser a DMX, mas pode ser, tomar uma água aqui, ser qualquer outra empresa, né, poder continuar também. Claro que a gente gostaria de poder continuar com o cliente, né, em si, ter os clientes continuam com a gente, né, tendo esse bom relacionamento, poder seguir com a gente e evoluir aquele projeto, porque hoje a empresa, às vezes ela tem uma única unidade, amanhã ela quer abrir franquia, por exemplo, então o sistema ele precisa adequar para ele. Quando você está num software de licença, ele não vai te atender, você vai ter que trocar de software. Aí, às vezes, aquele software não vai atender mais, você vai ter que trocar para outro software. E as empresas acabam ficando nessas trocas de tecnologia, de software. Agora, você tendo o seu próprio em si, você consegue evoluir aquele software, evoluir a tecnologia. Novas fases dele, né? Fase 1, vamos atualizar. Cara, Exatamente. É muito mais complexo do que eu pensei. Então, na DMX a gente trabalha sempre com as tecnologias mais recentes e mantém isso atualizado, né? Porque então, se você... hoje é mais recente, mas daqui 5 anos, 10 anos, já existem outras, né? Então, por isso que a gente mantém sempre essa constância, essa evolução, não só em funcionalidades, mas também em tecnologias, em soluções, segurança, governança. Então, hoje a DMX a gente tem um processo, um time qualificado para a gente atender empresas de médio e grande porte, que de fato acaba sendo o nosso foco de atender essas grandes empresas também. Vamos falar assim, de alto risco, né? De alto risco, processos críticos mesmos, a gente consegue atender, entender e conseguir propor uma solução, né? Eu duvido que você conhecia uma empresa de software com essa profundidade. Que a gente sempre olha o aplicativo só ali no download, mas ver todo o processo, entender, é muito legal. Ô Douglas, caminhando para o final do nosso bate-papo, e nós falamos muito sobre pessoas, conexão, liderança, eu acho que você já falou, qual é o tamanho do seu time hoje? Nós somos hoje um time que atua aqui com a gente no presencial, de 11 pessoas aqui no presencial, contando com todo o time, mas temos pessoas trabalhando no home office também, né? Então temos mais 2 pessoas que trabalham no home office, então hoje estamos um time mais, digamos, enxuto, mas extremamente capaz. Então atuamos como profissionais nível pleno e sênior ali também, para poder realmente atender grandes demandas ali em si também. Legal. E no seu negócio hoje, eu vejo o pouco que eu conheço, tá? Eu aprendi muito hoje aqui. É muito legal esse bate-papo nosso, até, de novo, né? Acho que o canal é isso, eu aprender, conhecer um pouco da sua história, conhecer o produto. Isso é muito, muito rico para mim, é o que eu amo fazer. Existe dentro do seu negócio, talvez, eu imagino que sim, algumas empresas precisam de uma mão de obra específica. Hoje eu acho que o software precisa muito disso. Você tem equipe aqui, tem uma galera home office, mas do tamanho do projeto que você pegou, você tem a necessidade talvez de contratar um cara específico para isso daqui? Fala, cara, eu vou precisar contratar mais braços aqui para a gente executar. Existe essa necessidade? É necessário, tem projetos que a gente atua, assim, que... hoje a gente acaba, nas tecnologias que nós atuamos, temos profissionais especializados em cada parte, seja com Java, por exemplo, com React, com Node e assim por diante, Python. Temos profissionais especialistas na parte de dados também.
Mas quando tem necessidade, sempre a gente está contratando. Inclusive, recentemente a gente abriu uma vaga, estamos quase no processo final ali de contratação também, para um desenvolvedor nível sênior também, na parte como full stack, né? O full stack ele atua tanto com a parte do back-end quanto o front-end. E ele tem, sim, as preferências, né? O cara gosta de trabalhar mais com a parte do back-end em si, mas eu consigo inventar uma necessidade e atender as duas frentes no projeto também. Então, sim, sempre tem essas oportunidades e a gente tem conversado com universidades também. Como nós na DMX a gente tem um plano de carreira também, isso é muito importante para o profissional, ele poder ter esse plano de carreira definido, o famoso PDI, né? Sim, o programa de desenvolvimento. E é importante esse plano de carreira porque traz para eles um norte de onde eu estou e para onde eu gostaria de ir. Importantíssimo. É importante a gente trazer essa conversa, como a gente faz isso com a equipe, de poder entender os objetivos das pessoas também, para onde eu gostaria de poder atuar na parte de cloud, por exemplo. Onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar. E é importante isso estar alinhado também com os objetivos da empresa, porque a gente consegue trilhar junto, né? E a empresa, como incentivo também, ela investe em treinamentos, investe em capacitações, né? Nas feiras, eu vi umas fotos lá, é legal. Exatamente. Importantíssimo. E a equipe está sempre em constante aprendizagem. A gente fala assim, as pessoas trabalham junto com a gente, tem que ter sede de aprender. Eu nunca parei de estudar e não vou parar de estudar. Nem pode, exatamente. Então a gente precisa ter essa sede de aprender, mas se a gente tem esse direcionamento ajuda, porque se a gente não tem, qualquer lugar serve. Qualquer direção serve. Gostei disso. Então, por isso que a gente... Se eu não sei para onde eu quero ir... Exatamente, qualquer lugar serve. No início de carreira, estou iniciando aí como júnior, é importante a gente aprender um pouco de cada coisa. Então, é importante ser generalista, né? Em si, vou ver quais tecnologias que o mercado está utilizando, para poder, eu gostaria de poder realmente trazer essa visão também para o time que as pessoas estão ouvindo também, estão no início de carreira como júnior, para onde que eu vou ir, né, em si. É importante a gente aprender um pouquinho de cada parte, conseguir realmente, às vezes, o primeiro emprego ali, para poder aprender como funciona dentro de uma empresa, de um processo, da construção de um sistema, fazer parte dessa construção de um software, que aí eles começam a aprender. Aí chega no nível já pleno, por exemplo, ele já começa a buscar um pouco mais de especialidade. Cara, eu vou atuar realmente com... não trava com relação à tecnologia, porque as tecnologias ela evolui, é importante você ter um domínio em uma ou outra, né? Também não vou aprender tudo, porque... Talvez nem tem como. Exatamente. Né? Mas você se tornar especialista nisso. Exatamente, você consegue ter especialidade naquilo. Então nós temos profissionais, por exemplo, que está fazendo mestrado, pós-doutorado também, fazendo pós-graduação e está fazendo também a parte de mestrado, em tecnologias específicas, em segmentos específicos também, em área ali, dentro da especialidade. É o que a empresa traz como incentivo, essa capacitação, para que realmente o time evolui, né? Ele cresce ali também, e consequentemente a empresa ela cresce. Ela fica mais madura, a gente consegue atender com mais qualidade, então isso, a gente fala assim, as pessoas... a gente comenta até num processo seletivo, né? A gente é muito franco com as pessoas. Não existe empresa perfeita. Não existe empresa perfeita, mas existe aquela que não se acomoda. Sempre foi assim, sempre vai continuar. Isso é errado. Mas eu preciso me adaptar, preciso melhorar. Então, até no ano passado, nós passamos por uma mudança aqui dentro da empresa de processo. A gente vinha com o nosso processo definido, estava indo bem, só que a gente viu que tem espaço para poder melhorar. Então, tivemos casos que provavelmente a gente não melhorar esse processo vai dificultar a criação, o desenvolvimento. Então a gente passou por uma mudança. E como que isso a gente construiu? A gente não constrói sozinho isso, foi com o time, foi com a equipe, trazendo eles junto para pensar junto e decidir juntos ali também. E no final, tudo isso, o seu não comodismo de sempre tentar melhorar, sim, desenvolver, no final tudo isso vira a cultura que tem a DMX hoje. E parabéns por isso. Você falou sobre a carreira, sobre o cara que começa aqui como sênior, pleno, e vai mudando as cadeiras. Uma dúvida que eu tenho, até para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo. O cara que chegou aqui, eu estou no seu time, eu estou desenvolvendo a solução para uma empresa. Então essa solução nunca vai ser feita do início ao fim por mim?
Então eu começo aqui, entrego para você, entrego para outro e passa na mão de todo mundo? Como é que funciona? Passa. Cada um faz um pedacinho do negócio? Exatamente. Que legal, exatamente. Cara, que legal. Então, tem as especialidades, seja em tecnologia, seja em parte do processo ali em si, né, que o profissional vai atender. Tem profissionais que atuam de ponta a ponta, né? Por exemplo, o time de UX, eles atuam de ponta a ponta, eles têm uma presença muito forte no início, né, na parte de planejamento, mas depois eles acompanham se todo o processo está sendo muito bem executado, se aquilo que foi construído, foi pensado lá no início, está sendo bem construído também ali. Então é importante que tem profissionais que faz de começo ao fim acompanhando em si, muitas vezes não executando, mas vai acompanhando. Mas em cada fase do projeto tem os profissionais das equipes que vão legal, cara. em Então si. nunca eu vou pegar o início de um projeto e entregar ele até o final, tá pronto. Então isso não acontece. Dentro do seu mundo não acontece. Não ocorre isso. Que legal. Em times menores é possível acontecer, tá? Às vezes times menores, projetos menores pode acontecer de um profissional único ele atuar de ponta a ponta no projeto, na parte do back-end ou no front-end, mas, por exemplo, aqui na DMX não acontece tudo do profissional fazer os dois pontos ao mesmo tempo. Então, um fica responsável pela parte do back-end, outro fica responsável pela parte do front-end, tem a liderança que acompanha todo esse processo, falando na execução ali em si, mas não é uma única pessoa que faz tudo, né? Então, muitas vezes ela vai fazer tudo, ela vai fazer da cabeça dela do que ela entendeu. Mas a gente não tem aquela certeza se realmente aquilo que o cliente... Tem uma imagem muito famosa em si também nos livros de engenharia, de software também, que mostra justamente essa analogia, né? Que o que o cliente pediu, o que o arquiteto entendeu, exatamente, o que o arquiteto entendeu, o que o desenvolvedor fez, enfim. Então, existe isso e o que de fato foi entregue, na verdade, nada a ver com o que o cliente queria ali, né? Então, esse processo garante com que isso ocorra muito bem. E a gente coloca assim, muitas vezes o cliente, as pessoas já ouviram essa forma que foi colocada, né? O cliente não sabe o que ele quer, muitas vezes, o cliente, como eu falando, nem sempre ele sabe o que ele quer, mas na verdade o cliente está olhando para o negócio dele, ele está olhando para a dor que ele tem hoje, então ele vai desabafar com a gente, ele vai trazer os problemas com o intuito justamente da gente poder propor uma solução. Se a gente propor uma solução muito genérica, muitas vezes ele vai até comprar com o intuito de quero resolver. Será que vai resolver o problema? Eu vou confiar que vai resolver. Você falou, tá bom. Vai, exatamente, mas é importante a gente poder inteirar do negócio do cliente, porque aí sim a gente consegue ter uma assertividade melhor, a gente consegue ter as informações necessárias, saber se aquilo realmente é o melhor caminho, como eu já venho comentando também. Então, isso é importante e só constrói isso com um time qualificado, com todas essas áreas, esses níveis de profissionais também envolvidos também. E eu brinco assim, né? Quando mais de uma mente está no negócio, eu estou olhando aqui, estou enxergando aqui, você está enxergando aqui do outro lado, e eu acho que isso se completa com certeza. Exatamente. Douglas, parabéns pelo seu sucesso, Deus abençoe seus 11 anos. No final desse bate-papo, nós já falamos muito, mas aí você vai ter que tirar outro da cartola. Então a galera que está fazendo uma transição de carreira, que está começando agora, a galera que está lá com os seus 16 anos, nós falamos sobre comunicação, sobre estudar, o cara que quer ser empreendedorismo, que quer trabalhar no seu time, que gosta do software, ou não necessariamente do software, mas do empreendedor que nós falamos, e você trilhou esse caminho sozinho pela sua família, você foi o primeiro ali que deu o start. Por onde que essa galera começa? Nós falamos sobre comunicação, sobre Deus, sobre a sua vocação, e você sempre, mesmo na sala de aula ali, na sua primeira experiência, mas você estava ali relacionando com pessoas. Qual que é a dica que, além desse vídeo aqui, que você deixa para a galera? A gente fala, as pessoas já ouviram muito disso, né, até mesmo em podcast, em bate-papo, falar assim, busque conhecimento, né, invista no conhecimento, invista realmente em poder saber mais, né, mas por onde começar, né? É importante as pessoas trazerem, não como, até mesmo, para mim poder responder isso, eu vou trazer um pensamento com relação a isso, né? Tá. Hoje, na posição que nós estamos, que nós passamos, né, ao longo desses anos, não somos maior que ninguém, estamos todos no mesmo nível, temos responsabilidades diferentes, mas estamos no mesmo nível em si. Mas é importante isso falar, porque hoje na internet a gente vê muitos profissionais, muitas pessoas que trazem talvez uma imagem que não é verdade. Não é verdade.
A gente brinca Acho que é a maioria, né? Que não é verdade. Sim, a gente brinca muitas vezes assim que não precisa ser bom. Parecer ser bom hoje na internet, infelizmente, é suficiente. Por que eu falo infelizmente? Porque às vezes os bons realmente que não se apresentam, não tem uma boa, às vezes, comunicação. Não tem o alcance. Não tem alcance, exatamente. Acaba ficando, realmente, outros acabam avançando. Mas o que eu quero dizer com relação a isso? Quando a gente está iniciando numa carreira, sempre a gente acaba olhando para quem? A gente estava conversando aqui, né? O Flávio Augusto. Uma referência, sim. São uma referência. E é importante a gente ter, sim, essas boas referências em si. Portanto, a gente não queira ter a comparação. Tipo, nossa, a pessoa está andando de Porsche, de avião, eu quero andar aquilo. Porque às vezes eu vou tentar fazer coisas ao longo da minha vida, na minha carreira, para tentar alcançar aquilo. Então, incansavelmente. Né? E não que eu não mereça ter aquilo. Todos nós merecemos. Mas precisa entender o quê? Quando aquele profissional estava no momento que nós estamos hoje. O Flávio Augusto, por exemplo, ele posta muito sobre isso, né? Ele até usa a IA no perfil dele lá para poder postar. Nos videozinhos dele, andando de ônibus. Exatamente. Porque ele mostrar um pouco do que é a realidade dele lá atrás. O que ele fez. Mas eu vou fazer então tudo o que ele fez naquela época vai funcionar. Não, o mundo é hoje. Mas a gente tem que olhar, o mundo mudou, né, completamente de como era antes. Antes eles saíam entregando, ligando, né, para as pessoas, ia no aeroporto, ficava ligando, né, também. Mas a gente tem que olhar realmente o que essas pessoas fizeram, ou o que elas fariam, de fato, se elas estivessem no momento que eu estou hoje em si. Não no alto patamar que ela está agora. Né? Então, buscar conhecimento não é querer almejar muito rápido as coisas, mas sim com sabedoria, né? Colocar todo mundo ali no mesmo degrau, né? Exatamente, trilhar realmente a carreira, trilhar cada degrau, né? Muitas vezes, até falando da área de desenvolvimento, o desenvolvedor ele inicia, ele já quer, nossa, não quero ver já a hora eu indo para o pleno. Intuito do quê? Do salário mais alto e assim por diante, né? Mas eu preciso trilhar realmente uma carreira de aprendizagem, de conhecimento, de experiência para poder chegar até ali. Porque quando a gente trilha esse processo, a gente passa também a ser merecedor por aquilo. Muito, A gente passa a ser merecedor por aquilo, não pulei etapa em si. Então, buscar conhecimento é também trazer essa direção, né? Para onde eu gostaria de ir, para onde que eu gostaria de trilhar, o que eu gostaria do meu futuro, o que eu gostaria de estar fazendo no meu futuro. Mas não é, digamos assim, papo de falar, o que você gostaria de ser daqui 5 anos? Não. Mas realmente analisar, hoje eu estou iniciando, estou numa faculdade, eu estou no ensino fundamental, eu estou realmente rumando para o meu primeiro emprego, ou já estou trabalhando, mas para onde que eu gostaria de ir? E é importante sim buscar essas referências? Sim, é importante, desde que sejam boas referências, tá? Não vamos buscar referência de pessoas que... O pessoal brinca, né? Os ricos emergentes, né? Também que do nada já não vai buscar referência no Tigrinho, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, realmente, tem uma história boa que não pode ficar uma outra parte sobre isso aí também. Mas a DMX, rapidamente, vou contar. A DMX já foi buscada, inclusive, para desenvolver projetos desse tipo. Ah, é? E todas nós recusamos. Todas nós recusamos. Porque isso vai contra princípios e ética. E nós precisamos muito disso na DMX. Como que nós vamos desenvolver algo que o algoritmo foi construído para poder enganar as pessoas? Muitas pessoas podem concordar, mas eu também ganhei. Eu tive sorte, joguei uma vez e ganhei. Mas, historicamente, não acontece isso. Você não ganha da máquina? Eu ouvi, inclusive recentemente, pessoas que realmente perderam. Eu já vi. Ali, inclusive, próximo aqui, nossa cidade próxima, o casal, muito bem casado há muito tempo, o pilar da casa ali, né, em si também, começou a jogar, começou a perder, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu o casamento, e enfim, e não sai, vira um vício muito grande, né? Então não busque essas referências, né? De fato busque boas pessoas em si. Como saber essas boas pessoas, né? A gente tem que olhar pelo que realmente a gente quer para nós, né, em si, né? Será que essas pessoas elas pactuam com o que a gente quer para nós? O que eu quero para o futuro? Exatamente. Então você consegue dar uma boa filtrada só nesse pensamento ali também. Mas você buscando o conhecimento, buscando seguir realmente isso, mas olhar, não comparar com o que hoje você tem e que a pessoa tem, e querer ser igual. Então você precisa analisar mesmo o processo que é construir isso. E olhar lá atrás, né? Olhar, tipo assim, não olhar o agora, o cara com o avião, olhar como ele começou, o Flávio andando de ônibus, vai modelando, e fala, cara, hoje eu tô
andando de ônibus, qual o preço que ele pagou, qual o preço que eu paguei, Sim. e ir modelando. E tem pessoas que, até tem um termo que utilizava muito antigamente também, né? A pessoa quando sobe muito rápido. Cai muito rápido. O tombo também é rápido demais. Nós falamos isso no começo do bate-papo nosso, tudo que vem muito rápido, vai embora muito rápido. Ô Douglas, nós falamos um pouco sobre o futuro, e por último do encerramento, é a última pergunta, não é nem pergunta, terminando né? agora, rapaz, tava bom o papo. Não, eu adorei. Eu falei demais. Eu adorei, nós ficaríamos aqui falando bastante. Cara, eu amo isso, muito. E a primeira vez que eu participo de um podcast. Sério? Primeira vez que eu participo de um podcast. Que legal. O primeiro de muitos, hein? Não, nós vamos montar um estúdio aqui. Não por humildade, falando questões, mas tivemos convite, sim, mas acabamos não indo, e aí quando você convidou, eu falei, pô, que legal, eu tava te acompanhando lá também, eu falei assim, que bacana a gente tá junto, a gente se conhece desde pequenininho. Sim. De pequenininho, e agora a gente poder tá se encontrando novamente, a gente veio se encontrando um tempinho atrás aí também. Que legal, cara. E muito bom o papo, enfim, espero a gente poder ter contribuído com certeza. Com algo também. Não, eu super agradeço de aceitar o convite, que todo mundo começa, que nem que nós falamos agora, né? Todo mundo começa do degrau 1, e aí hoje o nosso alcance ainda não é gigante, mas a proposta do bate-papo, então eu falo assim, não importa o tamanho do nosso negócio hoje, que eu tenho lá 600, 800, 1000 seguidores, importa o tanto de audiência que realmente está engajada ali, então se eu tiver 3 pessoas que a gente conseguiu influenciar, cara, tá valendo. E pro Douglas e pra DMX, esse vídeo vai ficar aí pra eternidade. Qual que é a mensagem que você deixa quando a DMX, o Douglas, estiver fazendo 20 anos aqui de negócio, você vai assistir e falar, cara, olha só, eu gravei, e aí? Qual é a mensagem que você deixa pra você? Agora você me pegou, hein? Não, essa é fácil, daqui 10 anos. Daqui 10 anos a gente assiste de novo lá o final, ó o Douglas aí, ó. Sim. Bom, a gente não tinha como, hoje nós chegamos tudo por aqui, assim, graças a Deus, em primeiro lugar. Nada disso seria possível se não fosse da vontade de Deus. Então, uma mensagem que eu deixaria realmente continue acreditando, tendo fé, buscando de Deus, que realmente não tem uma fonte ou algo que você consiga te sustentar. Então, busque realmente de Deus, e é isso. Então, acho que seria uma mensagem dessa forma, né? Se pudesse deixar, né, em si, tudo que a gente construiu até aqui, realmente foi com muita oração. Já estava escrito. Amém. Mas foi com muita oração, muito choro, muita lágrima em si, não é nada construído do nada em si, mas realmente, e gratidão realmente, deixaria uma mensagem de gratidão pelo tudo que, eu me sinto assim, como uma oportunidade que Deus deu para que a gente conseguisse fazer parte da vida de tantas pessoas em si, poder contribuir com tantas pessoas, literalmente de coração aberto, sem querer nada em troca. E eu não sou querer filmar, mas realmente de poder ter impactado positivamente a vida das pessoas. Então, sou muito grato, e é uma oportunidade que Deus deu para a gente poder estar à frente da DMX, estar aprendendo com as pessoas. Então, realmente eu deixaria o final aqui como gratidão, primeiro a Deus e a todo o time, gratidão a você também, que deu a oportunidade de a gente registrar esses momentos aqui também. É isso, vai ficar para a eternidade. Douglas, hoje tem presente, eu vou pegar. Primeiro bate-papo com presente, hein? Aí sim. Deixa eu pegar. Ok. Vou pegar aqui também, que tem um... eu vou aí conversar com você, traz presente também, viu? Aqui na DMX não sai sem presente. Isso. Ô Douglas, eu falei, então eu tive a oportunidade do ano passado, que você faça bom uso, então eu sempre acreditei, eu sou formado em comunicação, esse bate-papo aqui eu sou apaixonado, então eu tive a oportunidade, lancei, comunique-se melhor, venda mais, esse é seu, com dedicatória, tudo bonitinho. Rapaz, gratidão, hein? Muito obrigado. Obrigado, nosso bate-papo. Fazer uma fotinha. Vamos fazer, uma foto segurando também aqui. Lógico. Pô, que legal, hein? Massa, hein? Rapaz. Faça bom uso. Vou ler e depois eu vou passar para você os insights que tivemos aqui também. Sensacional. E para você também aqui da DMX, boa. Caixinha aqui que tem algumas... Olha aqui, ó. Eu quero presente no seu bate-papo, hein, meu? Espero que você goste e faça um bom uso também aqui. Gente. Obrigado pela presença, pela visita. E, enfim, tenha uma
Cadernetinha para você anotar. É isso, Lembra que é também, importante. quando você for viajar, também tem o Travesseirinho, almofadinha. Isso a gente traz com que uma analogia até para os clientes, para os parceiros, amigos em si, que de fato você, com o trator DMX, você vai ter um sono tranquilo. É bom. Mas, inclusive tá escrito ali papel também. e caneta sempre, viu, gente? É importante, ó. E você tem que assistir o vídeo com papel e caneta. Isso aí é só Ah, que legal, meu. Que legal. Ó. Aí, ó, você vai poder, na sua viagem você vai poder colocar aí também. Gente, boa. Obrigado, Douglas. Se inscreva no canal, deixa seu comentário. Eu vou deixar as redes sociais aqui da DMX. Siga eles por lá. Então, tudo que você precisar de solução do software, Douglas, referência aqui na cidade, na região. Então, Deus continue abençoando. Obrigado, bate-papo. Até a próxima. Se inscreva, comente, compartilha com todo mundo esse vídeo. Nós vamos tornar esse canal aqui um dos maiores canais de comunicação. Valeu, gente. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau.